Alô, olha, boa noite pessoal, meu nome é Jorge. Eu quero levar uma mensagem aqui para vocês, porque eu ando analisando aqui dentro do meu pensamento a respeito do homossexual, do mais popular gay, né? E as pessoas que têm essa característica, né? E eu assisto muitos programas de televisão, vejo pessoas aí, muitas dessas cultas, bastante entendidas num assunto, estudiosos do assunto e etc, né? E eu cheguei a uma conclusão, porque eu atualmente estou vendo em praticamente todos os programas de televisão que eu tenho a oportunidade de ver, né? E assistir, programas de debate, né? Programas culturais. A aceitação do homossexual, né, do gay falado, lésbica e etc. Porque as pessoas dizem da seguinte forma: é uma opção sexual, né? A gente tem que aceitar. Já assisti um programa que eu fiquei meio assim, pensativo em relação. Foi o programa, eu esqueço o nome do programa e não veio ao caso. Mas eu sei que era uma entrevista, tinha um pai, estava sendo entrevistado. Esse pai tinha um filho que morava em São Paulo e era um filho querido, mandava dinheiro para os pais e tudo. E esse filho era gay assumido, mas os pais não sabiam. Que devido ao tempo que ele viveu lá em São Paulo, ele, como diz a linguagem popular, saiu do armário lá em São Paulo. Quando ele vinha visitar a família dele no Nordeste, eu não me lembro em qual cidade, ele se descaracterizava da pessoa que ele ficava caracterizado lá como gay, tirava maquiagem, etc. E vinha, né, mudava até o tom de voz, meu pai, tal, tal, aquele abraço, os amigos e tal. Talvez alguém que soubesse aqui no local onde ele vivia, mas o pai, talvez alguém soubesse também ficasse na dele, né? Aí chegava cá como homem, caracterizado como homem e tal. Agradava o pai em relação a presente, ajudava a família bastante, etc. Ficou bastante tempo, anos ele vivendo assim, né? Mas depois, até devido, né, a aceitação mais da população, né? Eu tô falando em termos de Brasil, mas eu posso falar até em termos de outros países também, né? Aí ele foi se sentindo oprimido na linguagem dele, né? Que na minha linguagem, assim, eu creio que ele foi mais tendo coragem de se assumir perante a todos, né? Que o importante para ele era ele se assumir também perante a família dele, que para aquilo para ele, acho que castigava bastante ele, né? Na linguagem dele, né? Então, ele um dia, vindo de visitar os familiares dele, devido à aceitação, já está bastante progressiva, até mesmo que começou a se criar a passeata gay, e a passeata gay terminou sendo a maior do mundo e tal, e foi ganhando popularidade. Ele, como ele já tinha esse lance dentro dele, ele pegou e disse: não, eu vou visitar meus pais, mas agora eu vou sem, vou como eu sou. Aí veio, todo fantasiado e tal, batom e etc, voz fina, salto alto, entendeu? Silicone nos seios, etc, tal. Deu uma boneca, né? Chegando cá, o pai dele aí, a primeira reação foi susto. Não, esse não é meu filho. E aí gerou aquela confusão, aquela situação horrível. Até as pessoas também aí, os vizinhos, né? Todo mundo já aparece para ver e tal. E ele: não, meu pai, você tem que me aceitar assim, eu te amo, mas eu sou assim, etc. Amo minha mãe, amo meus irmãos e tal. A mais importante, é bonita, eu creio que nós, todos nós, deveríamos nos amar sempre, né? Em termos de carinho e respeito um com o outro, né? Entendeu? E eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada, absolutamente nada, contra, é, contra, assim, digamos, direitos das pessoas, entendeu? Direitos.
entendeu? Eu quero deixar bem claro que a palavra que eu tô pondo é assim, direito, direito. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a direitos. Aliás, eu sou bastante a favor, né? Que cada um obtenha frutos do seu direito, né? Entendeu? E quero que todo mundo me perdoe, porque eu só estudei até o terceiro ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu não sei falar, não sei escrever, entendeu? Sou considerado analfabeto, né? E normalmente assinar meu nome esses lances, né? Então, mas eu gosto de. Sou aquele tipo de pessoa que gosta de brigar, de entrar em conflito com o meu pensamento, até eu chegar num acordo comigo mesmo, né? E que eu tenho certeza que esse acordo também seja real, né? Voltando à história do cidadão, aí ele chegou, cara, se apresentou aos seus pais, deu aquele conflito. Então, eu vi esse cidadão no programa de televisão com o pai dele, né? E o programa de auditório, etc., para um debate sobre isso, né? E o povo do auditório que dava sua opinião, o apresentador pedia a opinião deles, eles vinham no microfone dar uma opinião, sempre, digamos assim, condenando a pessoa do pai pelas atitudes. Não, é seu filho, ele é lindo, ele é carinhoso, não sei o quê. É opção sexual. É opção sexual, a pessoa não pode mudar, o senhor tem que aceitar que ela é seu filho. Entendeu? O senhor tem que aceitar as pessoas do jeito que a pessoa é, entendeu? E todo mundo concordando, a apresentadora do programa também concordando, né? Eu creio que no programa, se tivesse 1 milhão de pessoas, 10 pessoas só que estavam do lado dele, né? Assim, do lado, apoiando a opinião dele, não que, não, meu filho, você tem que mudar e tal, você é homem, né, assim e tal. Meu pai, eu sou assim, é opção sexual minha, eu, eu te amo, entendeu? É só minha opção sexual, etc, né? E, então, e eu já vi esse tipo de situação, de família não aceitar os seus entes queridos, né? Com essa opção sexual, ser gay, etc, né? Dá muito, eu já vi diversos programas, esse tipo de debate e tal, né? De conflitos, já vi pessoas falando, pessoas cultas, inteligentes, né? E falando sobre o assunto e tal. E até na própria passeata gay a gente vê crescendo, né, etc, etc. A gente vê bastante pessoas lá na passeata gay que não são gays, que diz que são simpatizantes, né? A gente vê políticos, a gente vê até candidatos a presidente em passeata gay, etc. Certo? Agora, aí eu, graças a Deus, através da internet hoje em dia, aí eu só quero passar uma opinião que eu cheguei a uma conclusão dentro de mim. Eu penso assim, no meu modo de pensar, de ver as coisas, eu acho que está havendo um equívoco. Se você me perguntasse assim, tem um caso aqui, o pai e o filho gay, né? Esse filho que vinha de São Paulo ver os pais, aí ele tirava toda a caracterização de mulher e vinha como homem. Se você me perguntasse minha opinião, que ele veio como gay, aí o pai descobriu que ele é gay. Aí eu diria o seguinte a vocês, porque todo mundo fala que é opção sexual. Eu acho que tem um equívoco, pode haver um equívoco nessa situação, e acho também que é o seguinte, alguém tá dizendo que alguém no passado mentiu, mentiu e provou que mentiu. Desde quando a pessoa diz que era verdade e provou que era verdade, mentiu. Alguém que não seja, eu estou falando de alguém, mas não estou falando do personagem dessa história, não, do pai, nem do gay, não. Estou falando de alguém no passado, alguém da inteligência que faz parte da história. Entendeu? Eu quero dizer o seguinte, que cientistas e etc, né? Médicos, estudiosos, mas eu entro em conflito porque até esses alguém, eles têm a opinião deles também que é opção, etc, etc. É opção sexual que a gente tem que aceitar. Aí o meu entendimento é o seguinte, eu, o gay, a lésbica,
né, o travesti, né? Eu vejo isso aí, tudo. A gente fala porque eu não sou crente, né? Não sou evangélico, mas as pessoas, muita gente eu vejo falar que diz que o evangélico só anda com o nome do de Satanás, etc, na boca, né? No, aí, eu não sou evangélico, mas eu coloco assim, não é andar com o nome de ninguém na boca. Mas se você vai falar de uma determinada pessoa, você tem que falar da determinada pessoa. Você não está louvando a pessoa. A Bíblia fala da pessoa, mas a Bíblia não tá louvando ninguém. A Bíblia está falando o quanto aquela pessoa é mal, entendeu? Mas se você abrir a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala bastante esse nome, mas não está louvando ninguém, está falando o quanto a pessoa é mal, para estar nos alertando. Então, eu vejo assim, quando o Evangelho fala, ele fala para alertar as pessoas também, ele passa o que está na Bíblia. Ninguém, você não vê Evangelho, eu pelo menos nunca vi, falando, louvando, exaltando esse nome. Você vê ele criticando. Então, eu cheguei à conclusão da seguinte forma, que o gay, a lésbica, travestis, não é opção sexual. Isso aí é uma doença. Uma doença maligna. Maligna por quê? Porque é uma doença mal, na minha opinião, ruim, que prejudica o ser humano, desfaz do ser humano e fecha os olhos do ser humano. Por quê? Eu falo assim. Porque, você veja bem, os cientistas, os estudiosos, os médicos, aí vem o gay no meio. E vem as pessoas que concordam com tudo isso, e vem os simpatizantes que vão para a passeata gay, que eu sou completamente a favor da passeata gay. Agora, o dia que ela existir, porque até o momento não está existindo passeata gay, está existindo desfile de corpos seminus e pouca vergonha. Agora, o dia que existir um protesto, entendeu? Um protesto, aí até eu estarei lá, entendeu? Mas enquanto estiver existindo pouca vergonha, imoralidade, drogas, bebidas, trio elétricos, muita gente ganhando dinheiro, outros tentando se promover em relação a políticos, aí eu não estarei lá, porque aí não é passeata gay ainda, entendeu? Aí é passeata, agora o nome dessa passeata é outro. Então eu digo, nasceu o homem e a mulher. Eu tenho um filho, aí ele nasce. Aí, como é? Aí a mulher tá lá no hospital, aí pra ter o neném. Aí quando ele nasce, dizem assim, e aí, por que foi o quê? Aí eu vou lá ver o que foi, né? Chega lá, aí me diz, seu filhinho aqui é homem. Tudo bem. Aí eu, nessa mesma situação, tem um filhinho, uma mulher tá lá no hospital, aí eu vou lá ver. Nasceu. Aí eu vou lá, aqui seu filhinho, é mulher. Quando eu chego em casa, e já nasceu já, é uma mulher, é homem. Por que eu identifiquei que ele é homem ou que é mulher? Por que foi identificado no hospital? Por causa do órgão. É o órgão, é o órgão sexual da pessoa que identifica o que a pessoa é. Entendeu? Se um ser humano, na minha opinião, nasce com pênis, no meu modo de ver, ele não tem mais opção sexual. Se ele nasceu com pênis, me diga como é que ele vai ter opção sexual se ele já nasceu com pênis, entendeu? Então, eu acho que há um equívoco aí, ó. Há um equívoco e tem gente aprendendo pelo avesso, entendeu? É completamente errado dizer que uma pessoa se transforma em gay, é opção sexual. Isso aí é escolha de vida, entendeu? E, por sinal, na minha opinião, escolha errada. Isso aí é escolha de vida, pode ser chamado de doença, entendeu? Opção sexual, se ele nasceu com órgão masculino, ele não tem mais opção, entendeu? Se ele nasceu com órgão, se ele nasceu com pênis, ele não tem mais opção, entendeu? Uma mulher, se ela nasce com uma vagina, ela não tem mais, a opção é, querendo ou não querendo, ela vai ser aquilo eternamente, entendeu? Não existe opção sexual, entendeu?
Tem gente que nasce com peito pequeno, faz um enxerto, bota o peito grande, né? O seio, faz um implante, bota o seio grande. Então, aí ela tem uma opção, entendeu? Ela tem uma opção, porque o seio ficou grande. Mas a pessoa que nasce com um pênis, ela não tem opção. Ela pode cortar aquele pênis, entendeu? Ela não tem opção. Ela pode abrir um buraco, ela não tem opção, porque ela não tem útero. Se ela nasceu com pênis, então significa que ela não tem útero, entendeu? Então, daí a situação. Eu sou meio analfabeto. Agora, eu queria que alguém ouvisse isso aí e visse e dissesse fizesse algum comentário, que é para mim entender melhor essa situação. E outra coisa, a meu modo de ver, é opção sexual, eu tenho que aceitar isso porque ele é meu filho. Não, completamente errado. Então, eu tenho um filho, ele é ladrão, eu vou aceitar ele. A sociedade também tem que aceitar meu filho ladrão. E por que a sociedade não aceita? E nem eu aceito. E quando eu não aceito, a sociedade concorda comigo. Então, se eu tenho a obrigação de aceitar o meu filho porque ele é gay e a sociedade concorda comigo, eu tenho a obrigação de aceitar meu filho ladrão também, e a sociedade também tem a obrigação de concordar comigo. E quando a gente concorda, a gente aceita, entendeu? E quando a gente aceita, então a gente o quê? A gente não pode questionar quando a gente é roubado, entendeu? Que a gente aceita aquilo. Então eu não tenho obrigação nenhuma de aceitar meu filho, ele sendo homossexual. Eu posso e deverei, se eu passar por uma situação dessa, e farei o seguinte: eu conviverei com ele, eu vou conviver com ele, eu vou amar ele, entendeu? Eu vou procurar ajudar ele, mas aceitar é concordar. Achar bonito, aceitar é concordar e resumindo é achar bonito. Eu vou aceitar, eu vou concordar, jamais, eu não vou aceitar. Eu nunca vou aceitar. Eu vou tolerar, a palavra é essa, eu vou tolerar por amor, por ser meu sangue. Aí eu concordo. Eu vou tolerar. Aceitar, jamais aceitarei, nunca aceitarei. Eu tolero, entendeu? Entendeu? Se eu tiver um filho ladrão também, eu vou achar bonito porque a polícia matou porque ele é ladrão? Não. Entendeu? Eu vou sofrer, entendeu? Aí se ele for ladrão, eu vou dizer: eu aceito, meu filho, você, porque você é ladrão, mas é meu filho, eu aceito. Não, você é ladrão, você se conserte, tome vergonha em sua cara. Entendeu? Eu vou lhe tolerar, mas aceitar nunca. E a tolerância, ela é sábia, ela tem limite. Tolerância tem limite. Então eu fico olhando para essa sociedade hoje, ela aceita tudo. Tudo é opção, ela aceita tudo. Amanhã ela quer consertar. Hoje está consertando os erros de ontem. E está apoiando o erro que deveria ser consertado hoje também. Está se consertando o erro de ontem e apoiando o erro de hoje. Para consertar o erro de hoje amanhã. Então, isso prova que vai sempre haver erros, né? Entendeu? Porque a sociedade acredita muito, entendeu? Na coisa a seu modo, entendeu? Mas se procurar a essência das coisas, talvez o pensamento mude, entendeu? Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu esse comentário meu e dizer que abrir o olho das pessoas e tentar fazer com que elas entendam. O filho ou a filha ser homossexual ou lésbica ou coisa semelhante não é opção sexual. Isso aí é escolha. Escolha de vida. Não é escolha de matéria. É escolha de jeito de ser, escolha de vida. Entendeu? E eu não tenho que aceitar, porque meu filho é gay, etc. Eu posso tolerar, porque ele é meu filho por amor. Mas aceitar não. Jesus morreu na cruz por amor. Mas não foi porque ele aceitava os erros. Ele morreu por amor. Entendeu? Deus enviou seu filho por amor.
entendeu? E a própria Bíblia fala que Deus é amor, mas é justiça. Então, quando se fala Deus é amor, mas é justiça, para você ver que há tolerância aí no meio, certo? Muito obrigado. Depois eu, eu pretendo mandar outros raciocínios meu aí, ou aí para quem quiser e tiver a oportunidade de ouvir, né? Muito obrigado.